Oi, gente, boa noite. Estamos aqui começando o nosso TED mais uma vez. Hoje a nossa pergunta, o nosso tema da noite é o Espiritismo. Ele sustenta a meritocracia? Quem vai falar para a gente aí, né, naquele mesmo esquema do TED, em torno uma fase inicial onde há a exposição de um convidado e depois a gente passa para a conversa aqui, é o nosso companheiro aqui do Espírita Info, Ricardo Baesso. Mas antes da gente dar início, pedir aí o Zé Alvésio para fazer uma prece para a gente. Unindo os nossos pensamentos, as nossas intenções, com alegria é que o fazemos. Toda sexta-feira, com esse grupo de companheiros, de amigos, imbuídos do desejo de aprender e de compreender cada vez mais a vida e o Espiritismo. O nosso agradecimento a Deus, luz da vida, que nos proporciona momentos como este e nos alegra intimamente por podermos fazer parte deste grupo, desta equipe. Agradecemos aos espíritos amigos que gentilmente, certamente estão ao nosso lado. E pedimos a Jesus que abençoe o nosso propósito, nesse momento em que damos início a mais um TED, a mais um momento de reflexão em torno da doutrina espírita. Então, lembrando, pessoal, que o nosso TED acontece quinzenalmente aqui no site do Espírita Info, que vocês podem acessar para assistir novamente, para compartilhar, através do nosso canal no YouTube, do Espírita Info, e também através do site, que essas lives vão ficar gravadas lá. Então, vamos passar a palavra agora para o nosso companheiro Ricardo Baesso, para a exposição aí do tema. Muito bom, pessoal. Vamos então refletir mais uma vez a respeito do princípio do mérito, da cultura do mérito, procurando trazer alguns conceitos espíritas para ampliar a nossa maneira de entender essa questão. O meu filho mais velho, Estevão, tinha mais ou menos 10 anos e conversava com um tio, irmão da minha esposa, que não é espírita. Quando o tio voltou e disse para ele: Estevão, você é um menino de muita sorte. Nasceu numa família amorosa, os pais investem em você, dedicam a você, tem uma situação econômica estável, estuda num bom colégio, tem uma excelente saúde, foi apresentado à religião muito cedo. Você é um menino de muita sorte. E o Estevão, que começou a estudar a doutrina espírita ainda na barriga da mãe, voltou e disse: Olha, tio Marquinho, o nome não é sorte, não, é outro. Na verdade, o Estevão estava expressando ali uma cultura, um conceito hegemônico entre os espíritas, de que nós merecemos as coisas que recebemos da vida. Essa ideia fortemente impregnada no modo de pensar espírita. As facilidades, as benesses, as alegrias são resultado de atitudes nossas, escolhas nossas, centradas na lei de amor, de justiça e de caridade. Por outro lado, as dificuldades, as decepções, as frustrações, os fracassos são, em grande parte, respostas da vida a atitudes nossas no passado que feriram esses princípios de amor, de justiça e de caridade. Só para exemplificar, olhem o que o espírito Joana de Ângeles escreveu no livro Vida Feliz. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias, em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Esse pensamento hegemônico entre os espíritas tem uma forte base evangélica e kardeciana na avaliação que eu faço. O pensamento de Jesus
a ideia de uma ação e reação, de uma causa e efeito, ele está bem estabelecido. Uma das máximas mais fortes de Jesus é quando ele diz que cada um receberá de acordo com as suas obras. Jesus já definia naquela época uma relação de causalidade entre o que se passa conosco e a nossa história, as nossas escolhas, as nossas ações. Quando Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras e Pedro, no momento de reflexão, saca da espada e decepa a orelha do soldado Malco, Jesus volta-se e o adverte: Pedro, quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Em uma mais óbvia alusão a uma lei segundo a qual a vida nos dá aquilo que nós oferecemos a ela. Quando Jesus vai curar o paralítico do tanque de Betesda, e após ele pôs-se a andar, Jesus chama-o e o adverte: Filho, não tornes a pecar, para que algo pior não lhe suceda, porque aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Da mesma forma que no pensamento de Jesus o conceito de um mérito está expresso também na obra de Allan Kardec. Se tomarmos, por exemplo, a questão 117, Allan Kardec pergunta se depende apenas do espírito apressar a sua chegada à perfeição. E a resposta é taxativa, certamente. Chega mais depressa ao alvo aquele que mais se esforça. Notem que os espíritos colocam que o esforço é o elemento decisivo na evolução espiritual. Na questão 845, quando Kardec trata das tendências inatas, que ele coloca nas predisposições instintivas, e pergunta se o espírito é refém dessas inclinações, e a resposta é: de forma alguma. Não existe arrastamento irresistível para o mal. O homem sempre pode resistir se demonstra vontade. Na 909, quando Kardec indaga se nós podemos vencer qualquer imperfeição, eles vão dizer que certamente depende apenas do esforço pessoal. Poucos se esforçam, o que lhes falta é vontade. Então, a palavra esforço, vontade, determinação, ela fortemente predomina na obra espírita, e Allan Kardec ele tem esse pensamento que embasa a cultura espírita. Na verdade, não há grandes problemas, a meu ver, em nós admitirmos que esforço, vontade, determinação, sacrifício e renúncia são elementos importantes. Não há nenhum mal maior, na minha avaliação, em nós analisarmos uma situação a partir desse critério, da história dos envolvidos, dos seus feitos, das suas realizações. Se um de nós deseja um mecânico para o nosso carro, ou um dentista para cuidar do canal, a gente não vai em qualquer um, a gente se informa. E as informações que nos são dadas são um crédito a alguém que, por sua história, por sua competência, por seu esforço, por sua honestidade, adquiriu credibilidade. Não há nenhum problema nisso. Todos nós nos seguimos nisso. Os concursos públicos, apesar dos problemas que existem, foram uma conquista civilizatória, muito além de como era no passado, em que os funcionários públicos eram indicados por apadrinhamento, pela cor dos olhos, porque o pai tinha isso ou tinha aquilo. Então, na minha avaliação, em linhas gerais, o pensamento espírita tem sim fortemente impregnado uma ideia de que nós somos o construtor do nosso destino, de que ninguém fará por nós aquilo que nos compete fazer, de que tudo aquilo que nós não fizermos hoje, se for de nossa competência, nós vamos ter que fazer amanhã. O problema que eu vejo, e aí nós vamos trazer para a discussão, é simplificar a coisa e achar que é só isso. Admitir que o único elemento que condiciona as vitórias e as derrotas é o esforço, a determinação e a vontade. A coisa é complexa demais para nós partirmos por uma posição simplória de que mérito, merecimento explicam tudo e a coisa se resume aí. E eu trago 5 problemas que eu vejo na cultura do mérito, nesse princípio de que o sucesso, a realização, a plenitude, a satisfação plena depende apenas dos nossos esforços.
O primeiro problema que eu trago diz assim: não é verdade que todos aqueles que se esforçam conseguem. O presidente Barack Obama, durante os seus 2 mandatos na Casa Branca, durante 140 vezes, pronunciou a seguinte frase: você consegue se tentar. Você consegue se tentar. Isso é uma mentira. Não é real. Muitas pessoas tentaram, deram o seu melhor, se sacrificaram ao extremo, fizeram tudo o que podiam e não conseguiram. E outras pessoas nem tanto se esforçaram assim e atingiram o ápice da carreira ou aquilo que sonhavam. Até mesmo talento não é garantia de sucesso. Há muitas pessoas talentosas que não conseguiram chegar aonde queriam. E, por outro lado, há pessoas nem tanto talentosas assim e que atingiram um sucesso, considerado aqui, obviamente, no conceito materialista dos homens. Então, esse é um problema que eu vejo na cultura do mérito. Não é verdade que basta se esforçar, que basta desejar, que vai conseguir. Há outros e muitos outros fatores implicados nas vitórias e nas derrotas. Segundo problema que eu vejo na cultura do mérito: há pessoas que não possuem a energia necessária para avançarem além do ponto em que estão. Eu pensava muito isso na época que eu atendia, principalmente na rede pública. Eu via aquelas senhoras, aqueles senhores com tantas limitações cognitivas, uma dificuldade tremenda de entender coisas simples, como tomar um remédio, que esqueciam tudo, que se perdiam todas as informações. Eu via aquela situação e me deparava com alguns autores espíritas dizendo: não, basta querer, você pode conseguir qualquer coisa, a fé remove montanhas, tudo é questão de força de vontade. Eu ficava assim, mas não bate, não bate. Isso não é verdade. Muitas pessoas não têm os recursos, as condições para ir além, primeiro, por condições mentais. Há transtornos mentais que limitam a própria ação do indivíduo. A depressão se acompanha de alterações cognitivas. A própria depressão, há um sintoma dela que é a apatia. E uma depressão grave nada faz com que o indivíduo saia da situação em que ele está, a não ser um tratamento exitoso. Uma segunda situação que limita essa força, essa energia: lesões cerebrais. A gente sabe que muitos indivíduos, na construção do seu cérebro, alguns ainda na vida fetal, quando a mãe, por exemplo, usava crack, fumava ou álcool, já reencarnam com lesões cerebrais. A desnutrição, o falta de amor na infância, os maus tratos na infância, se acompanham de lesões cerebrais, muitas vezes irreversíveis. Esse indivíduo vai ser lesado a vida inteira. Jamais ele vai ter uma condição mental ideal para conseguir se superar ou ir além de onde está. Uma das grandes estudiosas nesse particular, que revolucionou esses conceitos, foi uma psicóloga da Universidade da Pensilvânia, Marta Farah. Aconteceu com ela uma coisa curiosa: ela teve uma filha e, como trabalhava muito, precisava de babás que cuidassem da sua filha. E, naturalmente, alguns filhos de sua babá eventualmente vinham à sua casa, brincavam com a sua filha, etc. E o que é que ela observou? Até os 2 anos de idade, as capacidades cognitivas da sua filha e dos filhos de sua babá eram as mesmas. Recursos de linguagem, função executiva, memória, criatividade eram iguais. A partir dos 2 anos, surgia um abismo separando a sua filha dos filhos das babás. Enquanto a sua filha avançava exponencialmente no desenvolvimento mental, os filhos das suas babás não conseguiam acompanhá-la. E Marta Farah resolveu estudar isso, primeiro em ratinhos. Separou 2 grupos de ratinhos. Um grupo, eles eram criados com a mãe, como uma alimentação nutritiva. O outro grupo, criados longe da mãe e com uma alimentação pobre. Tempos depois, estudou o cérebro desses ratinhos e viu notáveis diferenças, principalmente no hipocampo, que é a região da memória e do aprendizado, e no córtex pré-frontal, que é responsável pelo autocontrole e pela função executiva. Depois ela quis estudar isso em adolescentes norte-americanos. Pegou garotos de bolsões de pobreza,
num grupo, e no outro grupo estudantes secundaristas de famílias de alto nível. Estudou o cérebro deles através de ressonância magnética funcional. Encontrou as mesmas diferenças que havia encontrado nos cérebros dos ratinhos. Aqueles adolescentes criados, às vezes, sob estresse da pobreza, da alimentação insuficiente, de maus tratos, da ausência da mãe ou do pai, não desenvolviam o hipocampo e o córtex pré-frontal como os outros. Então, são indivíduos que vão ter limitações por toda a vida. E terceiro, há aquela situação de indivíduos que não têm a energia pela sua condição espiritual, são menos evoluídos, tiveram menos experiências, tiveram menos oportunidades de desenvolver-se cognitivamente. Eu me lembro de um fato que me foi narrado pelo Dr. Ronaldo Tornel, uma visita que fez a Chico Xavier em Uberaba. Ronaldo levou alguns exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo para presentear algumas famílias que seriam visitadas pelo Chico. Chico faria uma romaria num bairro de periferia e o Ronaldo iria com ele. Então eles entravam na casa, Chico dava um passe, deixava o exemplar do Evangelho. Até que entraram na residência de um casal de velhinhos muito simpáticos. O Chico conversou muito com eles, no final deixou um exemplar do Evangelho. Já na rua, Chico voltou e disse: Olha, Ronaldo, Emanuel manda lhe dizer que foi muito bom você ter deixado aí esse exemplar do Evangelho. Vai ser útil para alguém, não para os velhinhos, porque eles são analfabetos. E para a sua instrução, ele manda lhe dizer que esses velhinhos são analfabetos em espírito. Encarnação alguma aprenderam a ler e a escrever. Então, nós vamos nos deparar com espíritos reencarnados na Terra que tiveram menos oportunidade de se desenvolver cognitivamente. Então, eles não vão muito além daquilo onde estão. Esse, então, é o segundo problema que eu vejo a cultura do mérito. Terceiro problema, a cultura do merecimento contribui para o sentimento de soberba em uns e de humilhação e revolta em outros. Essa cultura cria dois tipos de personalidade, a dos vencedores e a dos derrotados. Os vencedores acreditando que venceram graças ao próprio esforço. Desenvolve aí um sentimento de soberba, de ingratidão e de falta de empatia, porque acha que os que não conseguiram simplesmente porque não se esforçaram, porque ele se esforçou e conseguiu. E um outro tipo de personalidade, de pessoas com baixa autoestima, com sensação de culpa e outras vezes de revolta e raiva, na medida que não conseguiram chegar lá porque são incapazes, obtusos, ineficientes, etc. Quando, na verdade, o que a gente sabe é que ninguém ganha sozinho, ninguém perde sozinho, todas as vitórias são vitórias de muitos, porque nós vivemos profundamente interligados uns aos outros. A nossa vitória é uma vitória que está inserida numa cultura, numa família que trabalhou pró. E muitas vezes as nossas insuficiências são resultado também de uma série de dificuldades e de fatores que não dependem de nós. Neymar seria o que é se tivesse reencarnado na Coreia do Sul? Anitta seria o que é se tivesse reencarnado no Afeganistão? Então, vitórias e derrotas, minha gente, nunca são problemas ou questões unicamente individuais. É necessário que a gente avalie isso. Olhe só o que Allan Kardec escreveu no Evangelho, capítulo 10, item 18. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos é insensato e culpado. Kardec está dizendo que esse conceito, o indivíduo achar que chegou lá graças apenas ao seu esforço e aos seus merecimentos, ele é insensato, ou seja, é tolo, porque não é verdade isso. Ninguém chega sozinho. E é culpado em acreditar nisso, porque ele vai contribuir para um sentimento de inferioridade, de desvalia naqueles que não chegaram. E aí entra uma questão extremamente complicada na nossa cultura, que é de culpar a vítima. A gente vê isso entre os médicos de uma forma seríssima. O indivíduo já chega lá doente, limitado, cheio de dor, cheio de lesão, e o médico vai desfilar um rosário de coisas que ele fez para estar daquele jeito. E nós muitas vezes estamos culpabilizando. Não, mas você está assim por causa disso. Espera lá, ele já está sofrendo, ele já está respondendo. Eles contam que certa feita Chico foi visitar um presídio e levou
pacotes de cigarro para os presos. Aí um espírita voltou, mas Chico, você dá cigarro para os presos? Por que você não levou para eles o Evangelho segundo o Espiritismo? Aí Chico voltou e disse assim, não, a lição do Evangelho eles já estão tendo. Um cigarrinho para poder distrair e passar o tempo. Então, essa ideia da cultura do mérito é uma ideia que culpabiliza a vítima. Um quarto problema que eu vejo com o espírito do mérito. Ele ignora a existência de forças que estão fora do nosso controle e que independem do nosso esforço e da nossa vontade. Quando nós tomamos qualquer decisão, minha gente, nessa decisão a gente não pode subtrair a nossa responsabilidade, porque senão nós pensaríamos como os materialistas. Não existe livre-arbítrio, não é verdade. Há um espaço de escolha. Só que essa decisão nossa está impregnada de elementos biológicos, culturais, sociais e de circunstâncias, fatores intervenientes. Questões biológicas, por exemplo, nos sucessos e nas derrotas, a inteligência. O quanto nós somos responsáveis pela nossa inteligência? Ora, a inteligência tem uma herdabilidade, segundo a genética, de 50%. Isso, em média, há uma variação dependendo do nível socioeconômico do indivíduo estudado. Em média, 50%. Isso quer dizer que os genes explicam 50% das diferenças intelectuais que existem entre nós. Espera lá. Mas esses genes nós herdamos dos pais. Onde é a nossa responsabilidade nisso? Um espírita estudioso dirá, mas espera lá, é o espírito que seleciona os genes a partir da sua história? Sim, seleciona os genes a partir do material que ele encontra, mas ele não fabrica o que não existe. Se ele é um espírito musical e deseja, naquela encarnação, exercitar a música, mas se não encontra no material genético dos pais elementos para a construção de um cérebro musical, naquela encarnação ele não vai conseguir. Allan Kardec definiu isso. O espírito, às vezes, não demonstra numa encarnação as suas habilidades, as suas faculdades e a sua inteligência. Por que que não demonstra? Porque o cérebro não permitiu. Então, até que ponto nós somos responsáveis pela inteligência que temos? Segundo, o fator cultural, social, é óbvio que indivíduos que levam tremenda vantagem ao receberem determinadas famílias, determinados estímulos, como nós vamos colocar no mesmo balaio de gato o filho de um juiz que estudou nas melhores escolas, alimentação, assistência médica, odontológica, apoio para estudar, com o filho de uma modesta lavadeira que ficou viúva e cuida de 5 filhos, que estudou numa escola ineficiente, sem assistência médica, odontológica, sem apoio em casa, mesmo porque não tem nem como ter apoio. Como é que nós vamos colocar no mesmo balaio? Olhem só o que um prêmio Nobel de Economia disse recentemente. 90% dos meninos nascidos nos lares pobres morrem pobres. Não importa o quão capaz sejam. Mais de 90% dos meninos nascidos em lares ricos morrem ricos. Não importa quão estúpidos sejam. Então a gente tem que considerar, e muito, nas vitórias e nas derrotas, considerando aqui o conceito humano, o cenário em que esse indivíduo viveu e ainda vive. E, finalmente, as circunstâncias que o envolvem. O indivíduo termina a faculdade, está com tudo na cabeça, aparece um concurso, ele passa. O outro termina a faculdade, está com tudo na cabeça, vem a pandemia, cancelam todos os concursos. Ele tem que ficar chutando lata, esperando alguma coisa. Aí, quando aparece o concurso, já tem outros que estão com tudo na cabeça, muito mais do que ele. Fazem e passam. As circunstâncias que mudam. Se nós cometemos um crime, vamos ser julgados por um juiz, e esse juiz acabou de se alimentar, nossa pena será menor. Se nós somos julgados por um juiz e ele está com fome, a nossa pena vai ser maior. Isso são estudos de neurociência, replicados no mundo todo. Se o indivíduo está com fome, ele é menos caridoso. Se o pedinte dá azar de encontrar um de nós com fome, já era, não vai receber nada. Se nos encontra alimentados, temos mais chance de doar alguma coisa. Eles verificaram que indivíduos que se consideravam libertários, progressistas, e vão responder a testes sobre isso em ambientes mal cheirosos, têm um forte viés conservador. Ou seja, a gente até muda a maneira de pensar uma resposta a um teste. Se o ambiente é mal cheiroso ou é ruim, se há um crime
no bairro onde uma criança mora, naquela semana ela piora 10% nos testes escolares. Ora, se o indivíduo vai fazer um concurso, ele está preparado, se é um homicídio no seu bairro, ele já chega nesse concurso 10% pior do que ele poderia. Então, as circunstâncias que envolvem a vida. E nós, espíritas, não vamos dizer que isso aí foi programado, que isso aí tem a ver com o passado, porque é o próprio Allan Kardec que diz: só os grandes acontecimentos da vida estão previstos. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. E, finalmente, um quinto problema que eu vejo na cultura do mérito. Até mesmo uma meritocracia perfeitamente realizada, se isso fosse possível, já vimos que não é, mas se fosse, ainda assim, o conceito do mérito não seria o caminho para uma sociedade justa. Porque o conceito do mérito justifica a desigualdade. Não, mas eu cheguei onde cheguei pelos meus próprios esforços, pela minha própria capacidade. O outro não chegou pelos seus próprios deméritos. A única coisa que contribui para uma sociedade irmã, fraterna e igualitária é nós entendermos que as derrotas são de muitos, que as vitórias são de muitos, que a evolução é solidária e que o nosso esforço tem que ser no sentido de avançarmos sim, mas de contribuirmos também para que os outros avancem conosco. Eram algumas ideias, minha gente, provocativas, e a gente já abre aí para vocês, e a gente quer ouvir a opinião da turma. Feita a provocação, então, e o convite, vamos ouvir a turma. Quem gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, participar inicialmente? Bom, enquanto a turma esquenta, faço eu, então. O pessoal vai pensando enquanto isso, né? Ô, Ricardo, assim, se a gente for pensar, pelo menos na economia capitalista que a gente vive, a cultura do mérito até faz um certo sentido, né? Essa competição livre, é, esse valor à economia, né? Você sai assim, em algum momento ali você sai daquela cultura onde tudo era herdado, a sua posição social era herdada, né? E você abre para uma competição. É claro que isso não abre para a sociedade toda, né? Isso abre para uma parcela da sociedade que tinha condição ali de competir, então de concorrer a cargos, né? É, mas se a gente pensar sobre a lógica da sociedade, é o que você colocou. Não faz sentido nenhum, porque as desigualdades, os valores são deixados para trás, na verdade, né? E as desigualdades entre as pessoas são imensas. Mas e sobre a ótica do espírito? Sobre esse progresso que o espírito, que está para além dessa encarnação, ou seja, ele está para além dessa condição social. Ele está para além, na verdade, ele passa por diversos modelos de sociedade. E sobre essa ótica, como que a gente pensa o mérito? Quer dizer, o esforço pessoal, como que a gente pode pensar? É possível pensar em mérito do espírito? Eu acho que quando Allan Kardec desenvolve essas questões do Livro dos Espíritos e outros, ele tinha em mente exatamente isso. Porque Kardec reconheceu amplamente a influência da matéria no espírito. Logo, na introdução do Livro dos Espíritos, item 6, ele coloca: o espírito encarnado está sob a influência da matéria. Ora, se nós estamos sob a influência da matéria, muda tudo. Tudo que se passa, tudo que a gente realiza, tudo que acontece, a matéria está ali. Então, eu penso que quando Kardec apresenta esses conceitos da necessidade do esforço pessoal, da vontade, da determinação, ele estava examinando a condição espiritual. Porque Kardec fala de um progresso espiritual. Ele até estabelece uma certa hierarquia intelecto-moral. O problema é a gente dar juízo de valor para essa hierarquia. É como um indivíduo que está terminando o ensino médio, olha para uma criança de 7 anos, como um boboca, não sabe nada, e eu sei. Ora, é uma estupidez, é uma tolice. Ele só sabe mais porque viveu mais, teve mais oportunidades de aprendizado e porque é mais velho. Então, eu acho que a gente entender o progresso intelecto-moral é uma realidade, né?
Nós fomos criados simples, ignorantes, mas perfectíveis. E essa força de ser mais, isso é algo que nos move. Então, o que Kardec está mostrando, na minha avaliação, é que esse crescimento espiritual, esse desenvolvimento intelecto-moral, depende, sim, de uma força interior, de uma determinação de se valer das experiências, de aproveitá-las da melhor maneira possível. O problema é a gente querer julgar, na avaliação que eu faço, isso para a vida corpórea, para a corporeidade. Porque na corporeidade há muitos fatores que limitam até mesmo a manifestação do espírito. Quando a gente estuda o livre-arbítrio, a gente vai ver que há profundas limitações ao livre-arbítrio. Limitações físicas, culturais, históricas. Um indivíduo, por exemplo, que vive numa situação de estresse, que está vivendo numa situação de estresse, ele tende a tomar decisões que não tomaria se não tivesse nessa realidade. Há muitos estudos mostrando isso. Até fases da vida, né? Uma mulher, por exemplo, vocês sabem que uma mulher nos Estados Unidos que comete um crime próxima da menstruação tem atenuante pelas alterações hormonais que se dão naquela época. Então, a corporeidade confunde tudo, mistura tudo. Eu acho que esse conceito de que eu mereço o que eu consegui, ele não faz sentido aqui, embora a gente não possa negar o esforço pessoal. A gente não pode achar que nós somos autômatos, robôs, e que vamos levados pela enxurrada. Não é bem assim. Há sempre um espaço onde o espírito pode estar presente. E Allan Kardec enfatiza nisso quando ele fala dos arrastamentos irresistíveis. Mas do ponto de vista do espírito, Cristian, eu acho que a gente não tem como fugir da lei do esforço, da lei do sacrifício, do estudo, da determinação. Eu penso que o progresso espiritual se dá a partir daí. Então, se a gente quiser admitir uma questão de merecimento, no desenvolvimento intelecto-moral, o esforço pessoal, a meu ver, conta. E Allan Kardec mostrou isso em vários momentos. Algum comentário? Arlene? Eu queria ter formulado a minha questão, mas não deu tempo aqui. Boa noite a todos e todas. Excelente a sua apresentação, Ricardo. Eu gostei demais das suas reflexões, das suas considerações. Na realidade, eu concordo assim, eu concordo com toda a sua fala. A questão que eu trago, eu queria ter até formulado dentro dessas, como nós somos espíritos, né? Independente de onde nós estejamos, nós somos espíritos e trazemos a nossa história o tempo todo e produzimos histórias, né? Enfim, e nos relacionamos uns com os outros e construímos realidades. Eu fiquei pensando nisso que você falou sobre o Kardec, eu anotei algumas coisas aqui sobre o espiritismo. Eu queria saber se eu assim entendi muito bem essa questão. Ou seja, quando que é uma coisa que me incomoda demais essa questão de vontade, de esforço, né? Numa sociedade, como você mesmo disse, tão desigual, tão complexa, numa sociedade que produz pobreza, produz miséria, nós construímos e produzimos e retroalimentamos isso, né, enquanto sociedade. Então, assim, eu fico pensando, concordo que o esforço e a vontade são fundamentais, você mesmo falou, são importantíssimos, você falou assim, são importantes elementos, são muito importantes, mas não são determinantes. É isso que eu queria. Eu penso que você, quando você fez essa análise desses 5 pontos, você colocou alguns problemas em relação ao mérito, né? E você desenvolveu esses pontos. Concordo com todos eles, inclusive, né? Eu já tinha pensado também mais ou menos assim, ou seja, trazendo para a questão do espiritismo, eu sempre vejo nas casas espíritas e naquelas pessoas que estão à frente do movimento espírita, não em todas, óbvio, mas em muitas, eu vejo, até não, vão fazer uma prece, qualquer discurso
está justamente nisso. Vamos fazer uma prece conforme o merecimento. O merecimento está o tempo todo, ou seja, parece que quem tem problema de saúde grave merece, quem está na miséria merece, quem está passando fome merece, né? Ou seja, tudo que nós passamos aqui são reflexos ou são consequências. Isso é isso. Eu só estou repetindo o que você está falando. A minha questão é, como é que nós, sabendo que a coisa não rola assim, né? A questão é muito mais complexa, sabemos que só ter vontade, que só você se esforçar, isso pode ajudar, mas não garante nada que você vai ter justamente pelas desigualdades, né? Pelas desigualdades de oportunidade, pelas questões socioeconômicas, por tudo isso que você falou, a questão de alimentação, a questão genética, são várias as questões. Como que nós poderíamos fazer, já que o espiritismo ele coloca um peso maior no esforço e na vontade. Ainda que Kardec apresente alguns conceitos sobre essa questão ligada mais à sociedade, mas os espíritas e o espiritismo, de forma. Eu falo espiritismo, mas são os espíritas, né? Eles não fazem esse link, o espiritismo ele trabalha muito o indivíduo, o foco sempre é o indivíduo. Como é que você acha que a gente poderia fazer hoje em dia, né? Com essas questões tão complexas que nós, hoje em dia, temos acesso, temos conhecimento, para que a gente possa introduzir aos poucos essas questões que são relevantes. Porque senão a gente acaba, é o que você falou, nós reforçamos e reproduzimos essa desigualdade, essa miséria que está aí, né? É só isso que eu queria falar. Obrigada, Ricardo, excelente, adorei. Eu acho, Arlene, que você falou qual o caminho, né? Eu acho que é a gente se educar mentalmente, psiquicamente, a gente começar a construir uma nova forma de pensar. Porque essa forma de pensar do mérito, e que infelizmente está impregnada nas nossas ações, ele merece que eu o ajude, ele merece que eu lhe ceda a vez, ele merece o meu sacrifício. A gente a todo momento está condicionando a nossa ação ao merecimento. Quando, na verdade, o amor de Deus é a gratuidade, né? O amor expresso por Jesus é a gratuidade. Por isso que Jesus tinha uma profunda afinidade pelos enfermos, pelos pobres, pelas mulheres, pelas prostitutas. Por quê? É porque eles mereciam? Não, não é uma questão de merecimento, é de necessidade, né? Então, eu acho assim, os Espíritos nos ajudam, não é porque nós merecemos, é porque nós necessitamos. Essa questão de nos ajude segundo nós, eu nunca rezei assim, porque eu tenho medo danado deles levarem isso a sério, e aí, ó, ninguém vai se mobilizar para vir para cá. A gente pede a ajuda porque a gente está precisando. Aliás, no Sim. livro Paulo Estevão, tem uma passagem assim, é mais ou menos assim. Paulo conversava com Barnabé, né? E Paulo diz que se sentia constrangido de pedir a ajuda de Jesus, porque sabia que ele não merecia. Paulo disse isso. Aí Barnabé vem com a lição, mas Paulo, Jesus nos ajuda não é porque nós merecemos, é porque nós precisamos. Então a gente imagina agora, a gente está passando um aperto danado, uma situação difícil, faz uma prece, aí vem o nosso anjo guardião, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, pegar aqui na contabilidade dele para ver se ele merece a minha ajuda. Se eles fizessem isso, nós estávamos fritos. Sim. Literalmente fritos. Eles não fazem isso. Eles só correm porque nós estamos precisando, só correm com todos os seus recursos. Às vezes não conseguem, por limitações deles ou nossas, ou do próprio contexto. Mas nós ainda está muito impregnado em nós. Quando a gente examina, por exemplo, uma interpretação do irmão mais velho, do filho pródigo, é exatamente nesse sentido, né? A gente vai lembrar, o irmão mais novo pediu a parte dele na herança, foi, gastou tudo com mulheres, jogo, bebida, ficou na miséria. Aí, já desesperado, volta para casa. Meu pai me receba, eu não quero ser seu filho, quero ser seu empregado, não quero morar na sua casa, quero morar no estábulo. E o pai, então, o acolhe com todo afeto, diz: Não, você é o meu filho perdido, foi achado, quero você como filho. Aí vem o irmão mais velho, né?
o que ficou. Furioso, volta-se para o pai e diz o quê? Mas ele não merece. Somos nós, né? Nós somos juízes da lei divina. A gente decide o que o outro merece ou não merece. Somos nós. E o pai diz: não, mas não tem nada. Isso não tem nada a ver com merecimento. Ele está precisando. Ele está precisando, eu vou ajudá-lo, né? Então, eu acho que isso é uma mudança de mentalidade nossa. Nós não temos que condicionar isso, né? O Ed René Kivitz, que é um pastor da Igreja Batista, dirige uma comunidade muito grande em São Paulo, num bairro Água Limpa, se eu não me engano, e ele aceita casais homossexuais na igreja, e é muito criticado, obviamente, pelos batistas por isso. E um dia entrevistaram ele, mas pastor, a homossexualidade não é um pecado? Ele voltou e disse assim: se é pecado ou não, não é problema meu, é problema deles com Deus. O meu problema como irmão é ser fraterno, acolhedor e respeitoso. Então, eu acho que é isso que a gente tem que desenvolver em nós. Se merece ou não, não é problema nosso. É dele com Deus. Ele vai se haver com a sua consciência, isso aí é coisa deles. A nossa parte é fazer o que for possível para ajudar, para diminuir a dor, sem culpar, mas acolher, né? Sem responsabilizar, mas fazer o nosso melhor. Eu acho que isso é uma mudança de mentalidade nossa, Alê. A gente tem que ir Sim, um pouco na contramão do que a gente vem pensando e começar a pensar diferente. ótimo, muito bom. O próprio Ed René Kivitz, o Ricardo, ele fala em algum momento aí em uma live dele a respeito dessa parábola do filho pródigo. E ele diz que muitas pessoas, na verdade, acabam fazendo a interpretação pela via da justiça, esquece que na lei divina nós temos a lei da justiça e amor. O amor fica para trás. Procura se ver, não, mas quem está certo? Quem está certo é o filho que voltou, o filho que foi, né? Fica cada um de um lado, mas esquece de analisar a questão sobre o amor. Ô, João, eu vou passar para o Eli, que o Eli, ele não consegue levantar a mãozinha ali. Ele me avisou no chat, tá joia? Aí depois é você. Boa noite, pessoal. É, O tema é polêmico, não é só no TED, né? E nem é só no Espiritismo, hein? Na sociedade de uma forma geral, né? A gente só trouxe o tema para dentro do Espiritismo, como o movimento espírita está inserido na sociedade. Meritocracia virou um palavrão em vários círculos, né? Você falar em meritocracia, você arrisca ser expulso do grupo onde você esteja, se houver a mínima insinuação de que você apoia a ideia de meritocracia. Mas como a ideia é discutir e polemizar, eu queria lembrar que a ideia de meritocracia, o sufixo cracia aí, né, está relacionado a uma organização social. Está associado a ideia de um governo, a ideia de um poder. Ou seja, a ideia da meritocracia, de forma muito simplória, porque o assunto é realmente mais complexo, é de que a estrutura social, ou estrutura de poder, ou estrutura governamental, deveria estar baseada no mérito daqueles que vão exercer esse poder. Sobre esse ponto de vista, mesmo as pessoas que criticam a meritocracia, muitas reconhecem que, de certa forma, esse processo é melhor do que outros que ainda vigoram na nossa sociedade. Como, por exemplo, o governo por causa da origem social da pessoa, o governo por causa da riqueza que a pessoa tem, o governo por causa de certas relações individuais, né? Fisiologismo, nepotismo, etc., etc., né? É óbvio que a gente está muito longe de ter uma estrutura social que permita que o governo seja ditado apenas por uma questão de mérito, por tudo que já foi dito aqui, né?
As desigualdades sociais estão inerentes no nosso estado social atual e é muito difícil, se não impossível, né? Porque cada vez parece que é mais impossível, avaliar qualquer coisa com base no mérito. Por outro lado, se nós observamos a nossa sociedade, e não só a nossa sociedade atual, mas qualquer sociedade ao longo da história do ser humano nesse planeta, a gente vai ver que a meritocracia, ou a ideia do mérito, a valorização do mérito individual, que hoje está sendo tão questionada, ela sempre foi usada em toda a história e continua sendo usada hoje. Qualquer criança que está na escola, de forma geral, é avaliada através de provas, por exemplo, que vão receber notas, e quanto mais ela estudar ou se esforçar ou aprender, ela vai ganhar uma nota maior. Ou seja, a ideia do mérito está implícita, está intrínseca no nosso sistema educacional. O Ricardo citou os concursos públicos. Ainda não se achou uma outra forma de abrir as oportunidades de acesso, por exemplo, ao serviço público, a não ser por concurso, que também é uma prova, né? Vocês observam que a ideia de prova, de avaliação, ela permeia a nossa estrutura social de todos os lados. Esse ano tem Olimpíada. Quem que ganha medalha de ouro? Quem que ganha medalha de prata? Os que têm o melhor desempenho naquela prova, naquela modalidade, os que têm o melhor desempenho. Esses que são valorizados. Observem o ambiente religioso, qualquer que seja ele. Quem são as pessoas que alcançam, dentro das hierarquias religiosas, a posição de falar, de ter um lugar de falar e muitas vezes influenciar as outras pessoas? Como que essas pessoas, guardadas vários problemas, chegam a essa posição? O que eu quero dizer é que o mérito muitas vezes é criticado e discutido como algo extremamente negativo do ponto de vista político e social, mas ao mesmo tempo ele está implícito e às vezes explícito em todas as camadas sociais, em todas as atividades sociais, em todas as instituições sociais, em todas as organizações que nós temos. As pessoas são avaliadas, uns diriam julgadas, né? Outros diriam avaliadas, que as palavras têm um peso diferente, são avaliadas pelas suas capacidades. Na hora de avaliar um candidato a emprego, na hora de avaliar um professor, por exemplo, os critérios, o Ricardo deu o exemplo de um dentista, né? Você que está procurando um dentista, está procurando um mecânico, o critério vai ser o mérito, continua sendo mérito, né? Por outro lado, a excessiva valorização do mérito, conforme o Ricardo já apresentou muito bem, e outros autores colocam, essa excessiva valorização do mérito, dessas capacidades individuais, desses desempenhos individuais, não resolve o problema também da questão do equilíbrio social. No entanto, abolir a ideia do mérito, coisa que ainda não foi feita, mas que muitas pessoas trabalham nesse sentido, vai levar, do meu ponto de vista, e por isso o assunto é polêmico, também a um caos. Vem eleição aí. Em quem que você vai votar? Vai votar por quê? Porque a pessoa é do partido, ou porque a pessoa é de uma origem social tal, a pessoa é do gênero tal, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Você vai votar numa pessoa que você acha que tem capacidade de fazer alguma coisa para melhorar o estado social. E essa capacidade da pessoa veio de onde? Independente desses outros fatores todos, né? Gênero,
origem social, etc, etc. Então, eu acho que assim, a questão é realmente muito mais complicada que isso, não só do ponto de vista espiritual, que eu também concordo que, do ponto de vista espiritual, o mérito é uma questão assim, basilar, né? Dentro, pelo menos dentro da proposta espírita, mas mesmo dentro da estrutura social. Estando no ambiente universitário, essa discussão ela é mais, vou dizer assim, extremada ainda, vocês sabem disso, né? Porque geralmente esse tipo de discussão surge e com muita força nos próprios ambientes acadêmicos. E aí o questionamento vem nesse sentido. Professor vai avaliar, precisa avaliar, ainda é assim que funciona, precisa avaliar seus alunos. Vai avaliar com base em quê, efetivamente? A universidade, por exemplo, e os concursos públicos abriram, por exemplo, cotas de vagas para tentar minimizar um pouco esse processo da desigualdade. Quantas avaliações foram feitas em relação às pessoas que entraram, seja na universidade, seja no serviço público, por esse mecanismo? O quanto que o mecanismo de entrada, por favor, né, antes que alguém vá escrever nos comentários, eu não estou falando contra as cotas, eu estou falando que quantos dos que entraram nas instituições públicas pelo mecanismo de cota vão ser avaliadas dentro da universidade ou dentro do serviço público de maneira diferente das outras pessoas, porque, via de regra, não são. Via de regra, não são. Entram na universidade por um mecanismo de cotas, mas dentro da sala de aula vão fazer a mesma prova que todos os outros estão fazendo. Então, me parece que a gente ainda está no meio desse processo de entender como funciona essa questão da meritocracia ou a questão do mérito. Ao mesmo tempo que uma posição extremada de achar que tudo é mérito é muito equivocada, outra posição extremada de tentar eliminar a ideia de mérito também me parece muito extremada, justamente por causa dessas condições. Principalmente porque, do ponto de vista espírita, nós somos espíritos diferentes. Nós somos espíritos diferentes. Essa é uma dificuldade muito grande para quando nós estamos encarnados, aceitar esse tipo de realidade. Porque nós queremos e vamos almejar e vamos lutar por isso, né? Buscar uma igualdade social, mas será que a gente vai alcançar? Se nós, espíritos reencarnados, somos espíritos diferentes? Se por um momento mágico, né, uma intervenção divina, todos nós que estamos no planeta tivéssemos as mesmas oportunidades, todos nós sustentaríamos essas oportunidades por mais tempo, por muito tempo? Segundo os espíritos, não, quando eles discutem a questão da riqueza, né? Se a riqueza fosse distribuída igualmente, cada um recebesse a mesma coisa, né? Isso seria solução? Então, essa é uma discussão que está aberta, né? Eu acho que o nosso propósito em trazer essa discussão para o meio espírita é levantar que há outros pontos de vista que precisam ser considerados também nessa discussão, quando a gente considera o elemento espiritual, né? Mas, obviamente, não há um consenso, não há uma resposta definitiva, porque a questão ainda está em aberto. Quer fazer algum comentário, Ricardo? Não, não, pode passar para o João. Não? Então vamos lá, João. Vamos ver o que o João tem a falar sobre o assunto. Boa noite, meu povo. Eu ia mesmo raciocínio aí do Eli. Parabéns, nosso convidado aí, Ricardo Baesso, viu? Faz tempo que eu não vi o senhor, deu um show aí, muito bom, sempre provocativo. Temas como esse eu sinto muita falta do Mourão.
Eu acho que ele teria uma opinião muito singular, né? Faz falta, né? Por isso a gente tem que combinar que nesse grupo esse ano ninguém morra, viu? Vamos deixar para 2025. Essa questão, eu nem concordo nem discordo desse tema, porque eu acho que é uma questão muito complexa, envolve muita coisa, muito em aberto. Eu só trouxe aqui algumas reflexões e eu gosto de sair do livro e ir para o chão, cotidiano, o chão. Uma criança de 8 anos de idade, que acorda todo dia 5h30 da manhã, para ajudar a fazer o ovo, para levar com pão, com merenda para a escola, e às 6 da manhã, de segunda a sexta, vai esperar o ônibus escolar. Lotado de criança que vai levar ela ao colégio, no interior. Só que em determinado local, e isso foi muito, foi comum esse ano, ocorreu muito, devido a muita chuva, o ônibus vai até determinado local, todas as crianças descem, já levam a roupinha no saco, troca de roupa, cruza o rio a nado, no outro lado, essa criança troca de roupa, volta a botar a fardinha, vai para o colégio. E assim ela faz durante vários anos da vida. A professora pergunta: qual é o seu sonho? Tia, o meu sonho é concluir o ensino fundamental. É mesmo? Porque nenhum dos seus irmãos concluiu o ensino fundamental, mas eu quero concluir o ensino fundamental. Vai ter horas que você vai querer desistir, vai ser difícil. E depois? Ah, depois eu quero concluir o ensino médio. O ensino médio, você já vai estar acima de uma grande estatística, porque a maioria para no ensino fundamental. E ao concluir o ensino médio, o que é que você pretende? Ah, tia, meu sonho é a faculdade. Concluir a faculdade, arranjar um emprego. E você pensa em comprar uma casa, um carro, ganhar bem? Ah, com certeza. Pois saiba, meu filho, que quanto mais você prosperar, mais desigualdade social você criará ao seu redor. Será que esse discurso ajuda essa criança? Será que se prosperar aumenta a desigualdade social, permanecer pobre ajuda a manter a igualdade? É muito complexa essa questão. Se a inteligência cria a bomba atômica, não é sendo burro que vamos trazer a paz. Se a riqueza traz desigualdade, não é a gente sendo pobre que vamos trazer igualdade. Eu acho que a meritocracia traz problemas visíveis na cultura, com certeza, mas eu acredito que se a meritocracia justifica a injustiça social, a ausência da meritocracia é por si só a injustiça social. Então, tentar resolver um problema piorando o problema. E vou dar um exemplo novamente prático, sem livro, que acontece comigo há 15 anos. Há 15 anos eu sou funcionário público, efetivo, de carreira, concursado. Mas as prefeituras se tornaram um cabide de emprego. Prefeitos, vereadores, empresários que financiam a campanha eleitoral, eles indicam certos funcionários que, com nível médio, entram ganhando R$ 6.000. E gente com doutorado ganhando 2.500. O funcionalismo público, nesse Brasil, espera ansioso o dia que a meritocracia ocorra. Nas prefeituras, na União, porque a ausência de meritocracia justifica essa injustiça trabalhista. Imagine, uma pessoa para chegar à condição de concluir um doutorado foi muito esforço, muita luta, fez empréstimo, ela ganhar 2.500 e o nível médio escolar, ganhando 6.000 apenas porque houve uma indicação. Então, por isso que eu coloco, se a meritocracia gera um problema, a ausência dela é a própria injustiça trabalhista. Há 15 dias atrás, o presidente da República soltou a seguinte frase, que eu achei que foi uma grande evolução. Ele disse: vocês acham que eu quero que o Brasil vire uma Cuba? Não.
Vocês acham que eu quero que o Brasil vire Rússia? Não. Eu quero que o Brasil vire uma Suécia, uma Dinamarca, uma Alemanha. Vários criticaram ele, os cubistas, né? Ou seja, ele fez um diferencial entre a estrutura de Cuba, que segundo ele, não quer que o Brasil siga, mas siga, por exemplo, Suécia. E eu fui atrás e descobri o que é que tem. Encontrei um documentário da Finlândia, que está no mesmo nível ali dos países mais felizes do mundo, com a Suécia, com a Dinamarca, e é interessante que lá funciona assim. É um documentário interessante, está no YouTube, um dos países mais felizes do mundo, a Finlândia, como é que as pessoas vivem, entrevistou vários finlandeses, mulheres, homens e tal, e interessante que lá a mulher dizia que não existe basicamente desigualdade social. Não existe. O presidente da empresa ganha pouco mais do que a faxineira. Você está vendo aqui a rua, a avenida, você não vê carros chiques. A maioria usando carro no mesmo nível. Quem usa esses carros são turistas que chegam aqui, aluga e sai andando neles. Mas nós aqui vivemos mais ou menos no mesmo padrão social. Ou seja, não existe igualdade social. Aquele que cursa um mestrado, doutorado, vai ganhar muito pouco, que proporcionalmente também vai ter que descontar muito mais do que aquele que ganha um salário. Então fica mais ou menos a mesma coisa. E só que o mais interessante que eles colocaram, assim, que se a nível social a gente entra no estatístico de ser um dos países mais felizes, a nível individual não é assim que a gente se sente. Um grupo de finlandeses, de jovens, nós não nos sentimos os mais felizes da Europa, por exemplo. Por exemplo, o nível de suicídio aqui é alto. Ou seja, já coloca que não é de origem social, já que não tem desigualdade social. Então, de onde é que vem esse suicídio num país tão feliz, dentro da estatística? E a moça, lá no final, 15 minutos antes de concluir o documentário, ela disse assim, e os 5 pontos negativos da Finlândia? Ela disse uma coisa interessante, que eu fiquei pensando no que o Eli colocou. Ela disse assim, aqui a gente não tem motivação para fazer mestrado, doutorado, porque você vai ganhar tão pouco que não tem muita. Então, você pode ganhar pouco mais do que uma faxineira, todo mundo vai ter sua casa, ou seja, todo mundo vive bem, mas ela disse que há uma desmotivação para você ir além. Se a gente quiser ganhar muito, a gente viaja, vai trabalhar no outro canto. E lá sim é a recompensa financeira. Quando a gente vai para a questão da meritocracia espiritual, eu acho que são duas coisas diferentes. Assim como adoecer não é uma questão moral, ser rico ou pobre também não é uma questão espiritual. Até porque eu acho que um pobre ele tem mais capacidade de desenvolver intelectualmente do que um rico. Sem querer romantizar a pobreza, não é minha área. Por exemplo, um rico, ele compra um brinquedo já feito. O pobre, ele vai fazer. Ele pega a madeira, corta, serra, a borracha. Já está desenvolvendo habilidades que o rico compra feito, porque é só o dinheiro, vai lá e compra. Pobres, aqui na nossa rua, a gente criou, construiu, idealizou, pegava pano, construiu um cinema. Vocês acham que um filho de pobre ia criar o quê? Ele já recebe dado. Então, sem querer romantizar, a pobreza te dá oportunidades que a riqueza não dá. E só lembrando que o cara mais evoluído que veio esse mundo, Jesus, não precisou ser rico para cumprir a missão dele. Então, para nós, parece que mérito está associado a nascer com saúde, nascer rico, mas é para nós encarnado. Na perspectiva do espírito, pouco importa. Ele pode nascer doente ou saudável, preto, pobre, rico, branco. O que vai importar para ele é se aquilo vai atender às necessidades da demanda evolutiva dele. Ele vai além dessa dualidade. Daí porque uma vez encarnado, nossa tendência é achar que quem nasce pobre e doente vai ter uma vida mais difícil do que aquele que nasceu saudável e rico. Para os espíritos não é assim. Por isso que os espíritos também colocam uma coisa que vai de encontro à esquerda espírita, que é o seguinte, a dificuldade da aprovação da riqueza. Que é difícil de engolir. Porque na visão dele, né, é mais difícil ser pobre, na miséria, os espíritos colocam, a riqueza é tão difícil quanto a pobreza. E nós, encarnados, que temos uma tendência materialista, tem dificuldade de entender isso. Então, Ricardo, a minha visão minha pergunta a partir da... Eu acho que trouxe até um ponto semelhante ao do Eli. Se a desigualdade social, fruto justificado pela meritocracia,
A ausência da meritocracia não aumentaria a injustiça e a desigualdade social, já que desmotivaria qualquer esforço individual? Não vale a pena? É do ambiente? O que você acha? Perfeito, João. Eu não tenho nenhum pensamento contrário ao que você e o Eli disseram. Tanto que os meus primeiros 15 minutos foi mostrando o que o pensamento de Jesus e de Kardec dizem a respeito do merecimento, concordando que aqui na Terra a gente busca se valer de pessoas que adquiriram um crédito pelo esforço delas, pelo talento. Nós espíritas não temos que ter nenhuma dificuldade com essa ideia de que o esforço pessoal é um elemento fundamental para se conseguir alguma coisa na vida. O problema é a gente achar que é só isso, porque esse pensamento está equivocado. Não é só isso. E pensar assim faz um mal tremendo para o indivíduo, para o social e para os outros, porque gera uma situação de falta de empatia, de falta de compaixão. Porque se eu conseguir, porque eu fiz a minha parte, se ele não fez a parte dele, é problema dele. Então, é a construção desse pensamento de que é só o talento e o esforço que conta, é extremamente problemático. Mas achar que não conta é um outro absurdo, não faz nenhum sentido. E nós espíritas acreditamos que sim, né? O Emmanuel chega a dizer que o sacrifício é a lei da evolução, né? O esforço é o motor do progresso. Então a gente não pode desconsiderar isso, sabendo que não é só isso. Alguém mais gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Zenóbio? Paz seja conosco. Deixa eu colocar mais ou menos assim dentro da minha pobre evolução, né? Que eu sempre vivi num meio que a meritocracia era sempre ressaltada. Era velada, porque havia, igual o Eli lá na faculdade, havia os conceitos dos professores, né? Há uma conceituação, assiduidade, frequência e outras razões. Então eu ficava pensando, como que eu vou conceituar alguém se eu sou cheio de deficiências também? Eu acho que, como disse o João, se não existisse, seria pior do que a que existe. Mas eu acho que o único capaz, dentro do nosso nível e da situação do nosso planeta, que tenha essa condição, como diz o doutor Ricardo, não é questão de merecimento, é questão de necessidade, é Jesus. Ele é a perfeição. Não tem como a gente querer fugir desse roteiro, porque eu digo por mim mesmo, como era difícil eu poder conceituar, e a conceituação era sigilosa, não a minha, eu entregava para quem eu estava avaliando, perguntava se ele concordava ou não, e se ele não concordasse, a gente ia sentar e ia conversar. E como que a gente pode fazer, como disse o João, no mundo em que a gente vive, a mesmo como espírita, usar ou não usar dessa meritocracia? Eu acho que eu mereço. Ainda mais sendo Zenóbio, que tem pouco pelo mundo. Eu acho que eu mereço muito. Só tem eu. Com a pandemia, eu fui aprender natação. Não que eu não soubesse nadar. Eu não me afogava. Foi o que eu falei para o professor. Nunca afoguei. Mas nadar eu não sei. Eu não tenho técnica nenhuma. Hoje eu nadei 3.000 metros. Depois de 3 anos. Estou pronto para ir para a Olimpíada, com mais de 60, né? Com os mais de 60. Então, é lógico, não há mérito nisso? Há muito mérito nisso. O problema é que nós, dentro do espiritismo, como disse nossa amiga Arlene, é tudo uma questão de o que você fez é o que você está recebendo. A minha mulher fez um curso de regressão, né, colega aí do Christian. Ela falou, vamos fazer uma regressão? Eu falei, para quê? Não quero saber de regressão, não, minha filha. Não quero, eu quero saber, tem como fazer
sem ser regressão, ver o futuro, isso eu quero. Agora, regressão, nós que saímos do umbral, que saímos lá dos dragões lá e estamos encarnados aqui, né, filho? Você está maluco? Eu quero saber de regressão? Não, eu vou ficar mais maluco. Não quero saber de regressão, não. Eu quero saber os 6 números da loteria que está acumulado. Tem como fazer isso? Não. Então, não me interessa. Então, esse negócio de meritocracia é muito difícil no meu caso. Teve uma vaga para uma viagem no exterior. O chefe, o dono lá do departamento aqui no Ministério, escolheu o mais bonito. Olha o critério dele. Era o mais bonito. Ele escolheu o mais bonito porque ele achava que, como ia ter outros países, nós não poderíamos mandar uma pessoa com caracteres genuinamente brasileiros feio, porque senão ia pegar mal, ia pegar, isso que é o termo que ele usou. Tinha que ser um cara bonito. Independente se é inteligente, se foi o critério que ele usou. Então, eu acho que esse problema de meritocracia também está muito envolvido na nossa evolução. Como nós vamos julgar isso? Com certeza a dona Beth seria escolhida, claro, lógico. E como que a gente vive hoje o nosso dia a dia, até com os filhos? O pai não tem isso? Tem, o filho foi bonzinho a semana inteira, tirou nota boa e tal, o outro só me dá trabalho, só me dá dor de cabeça. É o filho pródigo, que o doutor Ricardo colocou muito sabiamente. E aí? Onde que fica a meritocracia? Eu acho que nós precisamos mais de misericórdia do que meritocracia. Acho que nós temos que rever mais a questão da misericórdia e não meritocracia. Obrigado, gente. Boa noite. Ô, Zenóbio, se você encontrar esse curso aí para ver o futuro, você vem aqui no TED falar dele, desse curso para gente, tá? Pode vir depois de ganhar na loteria. Ricardo, nós cumprimos nosso tempo hoje. Não sei se você quer fazer algum comentário final ou não. Não, Cristian, não. Só agradecer aí o apoio do pessoal, a boa vontade e vamos em frente. Então tá joia. Zenóbio, você faz a prece para a gente, então, e a gente vai encerrando aqui. Lembrando, gente, que a gente está de volta daqui a 15 dias, portanto, no dia 2 de agosto, às 8 da noite, numa sexta-feira, tá? E até lá, vocês podem visitar aí nosso canal no YouTube, nosso site, vai acompanhando as outras lives também que já estão lá. Vamos lá, Zenobia? Seu áudio está fechado, Zenobia. Então, vamos Agora. levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso irmão maior, lembrando-os que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eis aqui, bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei o Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Com as palavras do Salmo 134, Senhor, nós encerramos mais um TED na noite de hoje. Sabedores que não somos tão merecedores das dádivas, das compreensões, dos ensinamentos, das ideias e das inteligências que tanto contribuem para o nosso aprimoramento moral no nosso dia a dia e para os nossos conhecimentos. Que essa paz que agora que envolve os nossos corações possa permanecer conosco, Jesus, durante toda a semana, até o nosso próximo encontro, onde mais uma vez, com merecimentos que sabemos que pouco possuímos, que poucos temos, para poder usufruir dessas ideias e desses conhecimentos. Mas, graças a Deus, temos um Senhor misericordioso, que está sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos abençoando, nos intuindo e ajudando em nossas decisões. Que essa paz que envolva os nossos corações permaneça até o nosso próximo encontro. Fique conosco, Jesus. Que a sua paz seja com todos nós. E que assim seja.
Boa noite, pessoal. Aí, pessoal, boa noite. Abraço a Tchau, todos. pessoal. Boa Abraço. noite. Até mais. Muito